Ontem foi o dia histórico, tivemos a posse do Lula. Foi um alívio para todos nós, né, pelo fato do Lula ter se tornado presidente. Foi um alívio só para quem sabe e tem a consciência do que foi o estrago, né, do governo Bolsonaro, o obscurantismo, o fascismo, né? A gente tem aí, depois de muitos anos aí, pela primeira vez um governo que vai governar de verdade. Não vai ficar de brincadeira, de motociata, andando de esqui, né? Sendo idolatrado, aí, né, tirando férias, como era o governo Bolsonaro. É um governo que vai realmente trabalhar de verdade, que vai governar de verdade. E o Lula, desde o seu primeiro dia, o dia da posse, ele já começou trabalhando. Eu me emocionei em vários momentos da posse do Lula, não tem como não se emocionar. Eu gostei muito dos discursos do Lula, na verdade foram dois discursos, e eu gostei dos dois discursos do Lula. Ele focando, né, e priorizando muito o combate à desigualdade, né, que se transformou nesse país, se alavancou, né, uma desigualdade assim sem tamanho, né, e focando muito no combate à fome. Achei o discurso muito contundente, quase perfeito, sabe? Perfeito. O Lula tocou nos principais pontos, né? E necessários, importantes. Só que eu não estou querendo ser chato, mas é porque eu sempre piso nessa mesma tecla. Faltou uma política de segurança pública, né? De segurança nacional. Faltou ele focar nessa política, né? Que envolve a necropolítica e etc. Carceramento em massa. Isso de uma hora ou outra tem que ser resolvido, né? É uma doença que você tem e não pode deixar de lado. Não adianta tratar de outras doenças e não tratar da doença mais nociva, podemos dizer assim, né? Essa questão da necropolítica, do combate à necropolítica, é justamente por a gente viver num narco-estado e que é tão urgente, tão necessário, tão prioritário quanto o combate à fome, certo? Porque a gente está falando da classe periférica, a gente está falando dos pobres, né? A gente está falando dos trabalhadores. Então essas vidas também importam, né? As vidas pretas, as vidas periféricas, as vidas dos pobres também importam. Ah, escude, mas isso não é uma unanimidade, né? Eles não vão, o Lula não vai arriscar falar isso. Então, eu só lamento, né? A gente vai viver uma violência bem acirrada, bem truculenta, e vai continuar a violência dessa forma, né? Por mais 30, 50 anos. Então, depois que ficou visível a destruição que o Bolsonaro deixou, né, orçamentário e outros rombos, né, um rombo na educação, na cultura, principalmente, né, que ele deixou aí. Depois disso, o Lula vem com a missão de reconstruir o Brasil e reparar esses estragos feitos pelo governo Bolsonaro. Agora, aquele choro, no momento que o Lula chora no discurso, aquele choro foi genuíno, né? Ele podia muito bem não chorar, né? Já estava eleito, né? Já era presidente. Então você vê que ele, que é um cara que nos outros governos, né, da gestão dele, fez o Fome Zero, combateu a fome, ele tem realmente a necessidade de reparar isso, né? Voltar a acabar com a fome. O Brasil entrou no mapa da fome de novo. Então a gente sente que ele já é um cara, já é um idoso, ele não precisava nem ser presidente.
Então a gente sente que ele está ali para poder ajudar o Brasil no que ele puder, né? Ajudar a reconstruir o Brasil, ajudar o Brasil a botar no eixo. Então ele está na presidência para poder fazer algo pelo Brasil, para fazer alguma coisa de verdade. Então a gente passou de um governo fascista, né, antidemocrático, para um governo que preza pela democracia. E logo depois o Lula subindo a rampa e o povo entregando a faixa presidencial para o Lula, isso foi muito emocionante também, né? Foi um pouco diferente, né? Não foi o habitual. Tinha um cachorrinho em resistência, a Janja levando o cachorrinho em resistência, subindo a rampa, isso foi sensacional, né? A catadora, a mulher, né, preta, entregando a faixa presidencial para o Lula, né, que é uma representatividade muito grande para o povo brasileiro. O povo brasileiro se sentiu representado, né, nesse ato, nessa ação. É simbólico, mas vale. O povo, né, como ele a diversidade, né, do povo brasileiro, um professor, uma catadora, né, um menino pobre, esportista, campeão de natação, né, pobre não, um menino preto, né, campeão de natação, paraplégico não, um portador de deficiência neurológica, né, índio, né, um índio. Então isso representa o povo brasileiro, né? Então o Lula falou do legado da destruição do Bozo, falou a questão Lula falou do rombo orçamentário que o Bolsonaro deixou, falou do genocídio, né? Falou também em relação ao golpe da Dilma. Então, para mim, foi um discurso quase perfeito. Bom, e o Lula já começou trabalhando e trabalhou mais do que o Bolsonaro fez nesses 4 anos, né? Já começando, assinando decreto que quebra os 100 anos de sigilo do Bolsonaro. Isso foi sensacional, né? Fez o tal do revogaço. O que é o revogaço? Em revogaço, o Lula suspende novos registros de CACs, colecionadores e caçadores. E não sei para que serve caçadores, porque vai caçar o quê, na verdade? Então suspende novos registros de CACs e clubes de tiro. Como também, além do decreto de armas que o Lula assinou, ele assinou para liberar o pagamento de R$600 do Auxílio Brasil, que será rebatizado como Bolsa Família, definiu a estrutura da presidência e ministérios, prorrogar por 60 dias a isenção de impostos nos combustíveis, indicar aos ministros que enviem propostas para retirar do processo de desestatização da Petrobras, dos Correios e a Empresa Brasil de Comunicação. Também deveria incluir aí a Eletrobras, né, e combater ao crime ambiental, o desmatamento ilegal, etc. Esse desmatamento ilegal que bateu recorde no governo Bolsonaro. Então, com essa quebra de sigilo de 100 anos do Bolsonaro pode estar lascado. Então, isso tudo foi excelente. O Lula começou muito bem. Então é isso, obrigado por assistir. Não esqueçam de se inscrever no canal. Muita gente passa por aqui e não se inscreve no canal. É muito importante, né, que vocês possam também deixar o like para fortalecer, ok? Vamos ajudar aí, galera, para a gente passar aí dos 1000 inscritos, ok? Obrigado por assistir, valeu, falou.